Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estou aqui para só fazer esse vídeo introdutório rapidamente e falar um pouco da minha alegria, da minha felicidade com relação à participação que vocês estão tendo tanto no canal quanto das pessoas que já adquiriram e que estão comprando o meu livro Montanha das Ilusões. De verdade eu quero agradecer, fico muito feliz que vocês estejam participando dessa corrente do bem, participando de todo esse processo que a gente está construindo positivo em trazer coisas boas, coisas amorosas, coisas que contribuem com a vida de todo mundo. Para mim está sendo bastante importante porque eu estou revendo inclusive todos os estudos que eu já fiz e exige naturalmente uma preparação, existe a leitura novamente para ver se o que eu compreendi está adequado e desta forma trazer a informação mais fiel, tentando reproduzir da maneira mais fiel o que o Deepak Chopra traz no contexto do livro. Eu agradeço a sua participação, fiz algumas alterações no vídeo, depois me falem se vocês gostarem, acho que o som ficou um pouco melhor. E aguardo efetivamente que vocês pratiquem aquilo que está sendo orientado ao final do livro e ao final do vídeo. Assim que finalizar esses estudos, se for do interesse de vocês, a gente pode, eu já falei isso no outro vídeo, nós podemos fazer uma sessão ao vivo novamente para poder discutir detalhes e tirar mais dúvidas que eventualmente tenha ficado para cada um de vocês, tá bom? Agradeço mesmo que você esteja participando dessa belíssima corrente do bem e vamos melhorar a nossa mente, melhorar o nosso coração, melhorar o nosso espírito, melhorar a nossa alma e praticar o bem, não importa quem. Nós vamos ver nesse vídeo de hoje que o Deepak nos remete a uma amorosidade sem fim. É impressionante a capacidade que ele teve de conduzir um texto escrito já há muitos anos e que ainda hoje reflete uma realidade que, se aplicada, essa realidade faz a diferença na nossa vida, e eu espero que você esteja tendo essa oportunidade de praticar o que ele recomenda. Agradeço e vamos direto ao vídeo. Agradeço novamente a quem comprou Montanha das Ilusões, depois deixe seus comentários assim que você finalizar a leitura. Não perca essa oportunidade, é um belo livro. Como eu disse no meu primeiro contato nesta sequência das 7 Leis Espirituais do Sucesso, é um livro que me deu muito prazer escrever, me trouxe muitos conhecimentos internos, né, que de alguma maneira eu achava perdido, foram possíveis ser agrupados nesse trabalho, tá bom? Obrigado e tenham um ótimo aprendizado e vamos compartilhar os conhecimentos. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta ao nosso canal A Arte de Viver, dando continuidade a estes estudos a respeito da lei, ou melhor dizendo, das 7 leis espirituais do sucesso, e hoje nós vamos falar a respeito da lei do mínimo esforço. Estamos no 4º dia dos nossos estudos. Eu espero que você de alguma maneira esteja aproveitando esse novo momento, esse momento de conhecer um pouco mais profundamente as 7 leis espirituais do sucesso. Tenho observado os comentários, tenho percebido a participação de vocês. Agradeço profundamente o fato de vocês estarem acompanhando. Isso me auxilia a medir, inclusive, se a forma como eu estou conduzindo esse trabalho, ele está contribuindo de fato. Fiz algumas alterações na forma da apresentação, espero que vocês gostem. Dei uma melhorada também aqui na qualidade do som, que estava ruim, eu não estava conseguindo acertar o ponto correto, estava sempre ficando com um chiado. De qualquer maneira, eu espero que você esteja aproveitando principalmente para colocar em prática os ensinamentos de Deepak Chopra, de tal maneira que esse estudo possa exercer alguma influência na modificação de comportamentos, na forma de pensar, na forma de agir e de interagir.
Quero agradecer também, como eu já fiz no vídeo de introdução, quero agradecer também aqueles que já entraram no site e já compraram o livro A Montanha das Ilusões. Agradeço profundamente. Depois, vocês que já adquiriram, peço a gentileza de, se puder, depois que terminar a leitura, deixar os seus comentários. Eu acho que para quem escreve sempre é muito bom para poder ter uma referência do caminho que a gente está seguindo. Hoje vamos entrar então na lei do mínimo esforço, a quarta lei. Temos mais 3 adiante ainda, e depois, se for do interesse de vocês, nós podemos fazer uma live, uma sessão ao vivo também, assim como fizemos na Semana dos Mestres Ascensionados. Agradeço sua presença e vamos dar início aos nossos comentários a respeito da lei do mínimo esforço. O Deepak Chopra, como sempre, ele inicia sempre com um pequeno texto, e vamos analisar um pouco estas frases que ele coloca no início do capítulo para a gente se situar, para que nós possamos nos situar em relação ao que vem pela frente. É quase uma síntese do trabalho, não que bastaria ler isso e já compreenderíamos tudo, mas se fizéssemos um aprofundamento, certamente entenderíamos a mensagem que Deepak Chopra está querendo trazer. A inteligência da natureza opera pela lei do mínimo esforço. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que, nos exemplos que o próprio Deepak Chopra traz, que a natureza ela age segundo os critérios por ela estabelecidos, de uma maneira sutil, de uma maneira harmônica e de uma maneira constante. Há uma permanência no modelo e na forma que a natureza atua em relação às suas necessidades, em relação a tudo. Nós vamos até ver o exemplo. Ele diz que o peixe não pensa para nadar, ele nada, simplesmente isso. O sol, ele simplesmente aquece. A natureza dele é essa. E significa que não precisamos despender tantos esforços para atingir objetivos, para atingir um equilíbrio emocional mais adequado, mais fortalecido, de uma maneira mais harmônica. E quando nós utilizamos estas forças, ou seja, as forças da harmonia, da alegria, do amor, nós atraímos sucesso e boa sorte facilmente. Veja que o tema do livro é sucesso, né? Leis espirituais do sucesso. E para que nós cumpramos a nossa etapa, mais um passo na nossa jornada, mais um degrau na nossa escada, é preciso que nós tenhamos a harmonia, tenhamos a alegria e tenhamos o amor sempre como referência para tudo aquilo que a gente vai fazer, seja agir emocionalmente, seja agir fisicamente, seja agir espiritualmente. Esse pressuposto ele nos auxilia a compreender um pouco o modelo que nós podemos aplicar na nossa existência. O Deepak sempre é muito amoroso naquilo que ele produz e na forma como ele entrega. É quase uma intimidade. Ele diz que a lei do mínimo esforço é uma das maiores expressões do amor. Quando amamos, nós não percebemos o tempo passar muitas vezes. Simplesmente vivenciamos aquele amor em profundidade, vivenciamos aquela expressão que toma o nosso ser, de tal forma que tudo o que está à nossa volta ganha um colorido diferente, uma forma diferente. Ele diz que a aceitação é um dos pressupostos ou um dos princípios básicos para dar início a essa compreensão a respeito das 7 leis espirituais do sucesso e principalmente da lei do mínimo esforço. Nós vamos trabalhar a aceitação como um princípio da responsabilidade, a indefensibilidade, né, não ter a necessidade de defender obrigatoriamente o seu ponto de vista ou de ter razão sempre. E, como eu já disse, é preciso abrir mão do controle daquilo tudo que passa pela nossa vida e a gente acha que consegue planejar.
Em momentos de crise, em momentos específicos de crise, situações que nos colocam numa condição muitas vezes de risco, é que nós conseguimos perceber, de uma maneira às vezes até dolorosa, que nós não temos absolutamente controle de nada. Nós queremos ter o controle, queremos fazer este controle acontecer, mas nós não temos este controle e deixamos que as coisas nos dominem, que o ego tome conta das nossas decisões. Por isso, a expressão maior na forma como o Deepak Chopra fala, para a lei do mínimo esforço, é a expressão do amor. Ele nos orienta a observar a natureza. Ele diz o seguinte, que a semente, quando colocada em solo fértil, ela não pensa em germinar, ela germina. Simplesmente ela inicia o seu processo de multiplicação celular e dá início a uma nova vida a partir dali, e esta vida simplesmente se desenvolve. Da mesma forma, para quem é mãe, já teve esta experiência, nós homens não entendemos isso muitas vezes, quando a mulher engravida, o esforço do nenê, da criança, do feto, ele simplesmente vai acontecendo, é quase mínimo. Ele se apossa das energias que estão sendo veiculadas no corpo da mãe e vai se multiplicando, vai crescendo amorosamente, gerando um universo de sensações, gerando um universo de hormônios que muitas vezes a gente não se dá conta. É uma mágica, uma magia, melhor dizendo, é algo quase que surreal. De repente você tem um ser dentro de si, esse ser começa a crescer e dentro de 9 meses, em média, ele está no mundo para trazer alegria, trazer felicidade para todos. Da mesma forma, a planta, ela cresce, ela não pensa em crescer, ela cresce, ela se desenvolve, ela aproveita a água que tem no solo, ou ela aproveita a água que vem das chuvas, ela cresce, simplesmente se desenvolve. E as árvores não pensam em gerar frutos, elas geram frutos. O princípio e a natureza dela é gerar frutos, e isso ela faz. Através de um processo de harmonia, através de uma conexão amorosa, através de um relacionamento cada vez mais forte com a alegria que todos nós devemos sentir. E por isso, nos conectamos efetivamente com a energia do sucesso. É quase um processo em cadeia, se nós formos observar. Buscamos a harmonia interna, buscamos nos relacionar com o amor, buscamos nos colocar com a evidência da alegria e trazemos para dentro de nós, naturalmente, sem esforço, o sucesso. O fluxo está estabelecido, nós já falamos do fluxo. O fluxo já está estabelecido. E uma vez que o fluxo está estabelecido, ele segue o seu ciclo natural, o seu ciclo harmônico e o seu ciclo de sucesso. Desta forma, construímos a nossa boa sorte e trazemos a harmonia nos relacionamentos, trazemos a paz e a prosperidade, trazemos tudo aquilo que nós necessitamos. Como nós dissemos, ainda por este princípio, o peixe, como vocês podem ver ali do lado direito, ele nada. Ele simplesmente nada. O exercício, a natureza dele é essa. Ele vive no mar, ele coleta aquilo que ele precisa e, através desta coleta, ele trabalha por um princípio natural de viver. Não se esforça e tudo a ele é concedido. O sol, ele aquece. O sol, ele nasce de manhã, mesmo com nuvens, ele se põe no final da tarde, mesmo com nuvens, e às vezes, se nós temos nuvens quando o sol se põe, temos um espetáculo natural, temos um espetáculo da natureza. É quase surreal, é uma energia que se cria em torno disso que é simplesmente fantástica. Da mesma forma, a Terra, ela não tem esforço para girar em torno do seu eixo e muito menos esforço para girar em torno do Sol. Isto nos traz uma concepção muito simples a respeito da harmonia que nós podemos ter, por exemplo, a harmonia das plantas, das flores que florescem e nos trazem alegria, do canto dos pássaros que nós podemos observar, principalmente, como eu já disse antes, o pássaro que está solto, que está livre, e quando nós podemos apreciar o seu canto, é como se fosse uma orquestra sinfônica.
continuidade deste racional, e pensando sempre no conceito amoroso, é que a lei do mínimo esforço exige da nossa parte serenidade, tranquilidade, harmonia e uma conexão profunda na relação que nós estabelecemos com o meio e com as pessoas que nós vivemos. O Deepak Chopra cita numa passagem do livro que ele diz assim: em A Arte de Sonhar, Dom Juan diz a Carlos Castaneda: uma grande quantidade de nossa energia é usada para sustentar a nossa empáfia. Se nós deixarmos mão de querer controlar, deixarmos mão de querer fazer as coisas acontecerem a todo custo e com toda a energia, certamente nós poderemos utilizar esta energia gasta com isso de uma maneira mais tranquila. Porque o que se pede é a constância, como eu já falei, já comentei a respeito do PDCA. O que precisa ter, para que as coisas de fato aconteçam, é foco, disciplina e perseverança. Se você tem um objetivo, se você tem uma meta, se você tem algo que você estabeleceu como algo importante para a sua vida e que você deseja, na medida em que você se concentra com foco, com disciplina e com perseverança, você vai conseguir. O foco, ele nos dá a orientação. Eu quero isto e já tenho muito claro dos motivos por que eu quero isso. A disciplina nos traz a atividade constante, a permanência. Todos os dias eu me direciono com aquela energia da disciplina e todos os dias eu me dedico 1 hora, 2, 10, 15 minutos por dia para fazer a minha meta, aquele meu objetivo acontecer. E a perseverança ela não me deixa desistir. Por mais que eu tenha tempestades e intempéries de toda forma, por mais que surjam dificuldades, por mais que muitas vezes nos pareça que há um mundo, há um universo contra aquele objetivo, perseverar. Eu durante muito tempo usei uma expressão, uma frase de um amigo do Rogério, que tinha quase 120 quilos e num determinado momento da vida dele ele resolveu que, por uma circunstância pontual, só para vocês terem uma ideia, ele estava num parque de diversões no interior e ele foi para um brinquedo, depois de pegar quase 1 hora, 1h30 de fila. Quando ele chegou naquele ambiente, perto de entrar nas cadeiras, ele não conseguia passar, dada o seu estado naquele momento. Ele estava muito gordo, efetivamente. Aquilo ali foi um basta para ele e ele tomou uma decisão, e a partir daquela decisão ele construiu um novo modelo, uma nova forma de agir. 1 ano e meio depois, ele estava com seus 89, 88 quilos mais ou menos, completamente musculoso, zero, praticamente, eu não sei os indicadores de gordura, de massa, mas ele tinha muito pouca gordura no corpo e conseguiu ser uma inspiração, não só para os familiares, para as pessoas que estavam em torno dele, mas também para uma comunidade bastante grande a quem ele passou a orientar e direcionar. E o lema que ele trazia era sempre: desistir não é uma opção. A perseverança nos dá essa possibilidade. Na medida em que eu tomo a decisão de fazer algo, eu atuo sobre esse algo e persevero. Então, foco, disciplina e perseverança. Ele traz uma informação que no livro dos Vedas, que é um conjunto de textos sagrados que constituem a tradição religiosa e filosófica da Índia, ele diz que encontra neste texto a frase que fala: faça menos e realize mais. Vocês já devem ter visto, eu já vi, eu já atuei desta forma, pessoas que parecem um espanador, onde passam, vão espalhando, gastando energia, falando, e mexendo com isso, mexendo com aquilo, enfim, chega uma hora que ela está cansada e não realizou absolutamente nada. No escritório você já deve também ter observado muitas pessoas que têm aquela quantidade de papéis espalhados, dá a impressão que estão fazendo aquilo para demonstrar que estão trabalhando muito, mas é basicamente falta de organização. Faça menos e realize mais. Faça menos por quem? Por si.
Realize mais por quem? Por si. Faça menos e realize mais. Por quem? Pelo meio. O ambiente onde você vive, pela natureza, por tudo aquilo que está à sua volta. Faça também menos e realize mais. Coisas importantes, coisas que realmente possam direcionar a vida das pessoas, possa auxiliar, possa contribuir de uma maneira efetiva. E faça menos e realize mais por aquilo que você é, por aquilo que você tem de mais importante na sua existência. Isso nos auxilia a entender a permanência do fluxo. O fluxo age e diz o seguinte, que toda forma de controle gera um desperdício gigantesco de energia. Controle é diferente, esse controle excessivo é diferente de planejamento, de checar como está acontecendo ou como estão acontecendo a concretização das suas metas. O excesso de controle, o excesso de necessidade de poder sobre pessoas, situações e circunstâncias é que nos faz gastar energia em demasia. Toda vez que a gente acredita que nós estamos exercendo determinado tipo de poder sobre uma pessoa ou sobre uma determinada situação, algo acontece para nos mostrar que o nosso poder é tão pueril, é tão fugaz, que ele não se sustenta ao primeiro vendaval. Desta forma, podemos entender, como diz o Deepak Chopra, de uma maneira muito providencial, muito benéfica, que tudo é como deve ser. Eu, conversando há um tempo atrás com um amigo, ele dizia, não, mas tudo é como deve ser, é muito determinismo, é como se nós pudéssemos sentar e esperar as coisas acontecerem e elas aconteceriam. Não é dessa forma, não é isso. Isso significa uma resignação positiva em relação a tudo aquilo que está acontecendo no seu meio. Quando você consegue observar as situações como de fato elas se apresentam, não como a sua interpretação traz, você vai entender que as coisas são como devem ser. E ponto. E ponto. Eu posso agir sobre as situações para mudá-las? Sim. Eu posso agir sobre mim para mudar aquilo que eu não estou apreciando? Sim. De uma maneira harmoniosa, amorosamente e entendendo que a energia que eu preciso está concentrada no foco, na disciplina e na perseverança que nós podemos desenvolver. A gente falou bastante disso no segundo vídeo, se não me falha a memória, que é a questão do momento presente. Este é o melhor momento da sua vida. Vou repetir. Este é o melhor momento da sua vida. Este momento agora, onde você está, com quem você estiver, é o melhor momento da sua vida. Não existe outro. Não existe outra maneira de considerar isso. O que nós devemos nos perguntar, se eventualmente nós estamos passando por alguma situação um pouco mais delicada, aqui faltou uma interrogação, me perdoe, qual é a lição que este momento quer lhe transmitir? Se a situação é delicada, uma doença, eu tenho um amigo muito querido que foi afetado por esta anomalia que está acontecendo neste momento no planeta Terra como um todo. Foi internado, voltou, foi internado novamente e agora me parece que está se recuperando. Eu conversava com a esposa dele e o grande questionamento dele, como mestre de Reiki que era qual é a lição que este contágio está me trazendo? Qual é a lição que esta situação toda está me trazendo? Qual é a forma que eu posso contribuir com todas essas pessoas que tiveram a mesma situação que eu, o mesmo problema que eu? Veja, a atitude de um mestre, ele é um Reiki Master e lá no hospital, ainda que com oxigênio, com uma série de coisas, tomando medicamentos e tudo, exercitava enviar Reiki para todo o hospital, encaminhando o Reiki para todas as pessoas que estavam ali, para os enfermeiros, para os médicos. Um exemplo, efetivamente, de como que a gente pode aproveitar o momento que nós estamos passando. Porque este momento
de fato, é o melhor momento que nós temos, diríamos até, é o único momento que nós temos. O Deepak define a lei do mínimo esforço através de 3 componentes. O primeiro componente é a aceitação. Aceitar as coisas como elas se apresentam. Aceitar as situações exatamente na forma como ela está se colocando para a gente. E isso diminui o impacto negativo. Nós vamos falar um pouquinho mais desse princípio um pouquinho mais à frente. O segundo princípio é a responsabilidade. Quando eu me responsabilizo pelas minhas ações, pelas minhas atitudes, pelo meu planejamento, por tudo aquilo que eu tenho de resultado na minha vida, a minha vida tende a fluir de uma maneira mais suave. E por fim, a indefensibilidade. A indefensibilidade, este princípio que está este mago aí batendo, o mago Merlin, batendo para ver se você acorda, para ver se eu acordo, exatamente diz que nos colocarmos numa posição de desarmar o nosso espírito em relação a absolutamente tudo o que nós temos ali. Abrir mão da necessidade de convencimento de quem quer que seja, de qualquer situação ou de vencer qualquer tipo de disputa. Às vezes entramos em jogos e não conseguimos sair porque não soubemos competir e esquecemos, não conseguimos perceber que estávamos competindo conosco mesmo. E não era nem com o outro, mas às vezes com o nosso próprio ego. Detalhando um pouco mais a aceitação, vem pelo princípio de faça pouco e realize muito. Veja, eu aceito as coisas, as pessoas, as situações, as circunstâncias e todos os fatos na forma como se apresentam. Quantos de nós, eu vou dizer isso porque eu já passei por isso pessoalmente, já tentou mudar alguém? Quantos de nós tentou e não conseguiu? É muito comum nós dizermos que vamos conseguir mudar a vida de uma determinada pessoa, quando na verdade nós sabemos que não conseguimos, mas ainda assim despendemos uma energia gigantesca para que aquela pessoa mude a forma de ser. Não significa que vamos abandonar as pessoas que precisam. Naquilo que nos for possível e estiver à nossa disposição, nós devemos efetivamente auxiliar, contribuir para que elas possam sair. Quantas pessoas que às vezes na família têm alcoólatras, pessoas que têm dependência química, fazem uso de drogas, não significa que nós vamos deixar estas pessoas ao léu, vamos deixá-las perdidas, vamos deixá-las morrer. Se nós pudermos, e tem a questão da responsabilidade, nós devemos sim conduzi-las a lugares que possam auxiliá-las neste processo de retorno à sua própria consciência. Isso é fundamental. Da mesma forma, tudo é como deve ser. E como já dissemos, este momento atual é o melhor momento da sua vida. E ele finaliza este conceito, de uma maneira resumida, naturalmente, que toda luta é um desperdício. Se eu preciso vencer algo ou alguém, eu estou gastando uma energia desnecessária. Quando, na verdade, a grande luta que nós deveríamos travar é com o nosso processo interno, com o nosso processo de desenvolvimento. É mais vitorioso uma vitória contra si próprio, a favor, na verdade, não é nem contra, mas a favor de si próprio, do que despender energia tentando ganhar o mundo e perder a sua própria alma. E Deepak nos traz o segundo princípio, que é o princípio da responsabilidade. A responsabilidade, ela traz uma informação dizendo, pare de lutar, e ele repete, aceite e aprenda com este momento, exatamente como ele é. Não culpe, assuma você a sua responsabilidade sobre os seus resultados. Não culpe pessoas, não culpe situações, não culpe o governo, não
aqui circunferência está errado, é circunstâncias, me perdoem. Não culpe o governo, não culpe a doença, nada disso. A situação é como ela deve ser. E quando eu reconheço isso, eu consigo olhar para a situação e consigo agir sobre ela. Se necessário for causar alguma mudança, eu terei a energia necessária para fazer isso, sem desperdiçar energia com outros pensamentos. Da mesma forma, os problemas. Tudo isso gera em nossa mente uma capacidade de ter respostas criativas para estas mesmas condições, estas mesmas situações. Então eu consigo ter respostas criativas para as situações, para as circunstâncias, para problemas e para as pessoas. Tomar consciência deste processo todo dá força para transformá-lo em algo infinitamente melhor. E Deepak Chopra insiste nisso algumas vezes no texto, dizendo: olhe para dentro de si, a energia não está fora, a energia está dentro. Quando nós pensamos sobre o aspecto emocional, que muitas vezes nós definimos alguma situação ou alguma circunstância como meta ou objetivo de ser alterada, o nosso emocional fica preso, travado, parece que tudo à nossa volta não reverbera, não acontece como deveria acontecer. Tem uma frase, eu não sei se ela é da Bíblia, mas normalmente os evangélicos utilizam, né? Que é: a dúvida é do demônio, a certeza é de Deus. Se nós pudermos traduzir esta frase, é muito claro, e tirando o aspecto espiritual dele, é muito claro que quando nós permanecemos na dúvida, quando nós permanecemos brigando com a nossa energia interna, quando nós permanecemos disputando com a nossa mente a certeza, a razão, a convicção de uma determinada situação, enfim, de um determinado objetivo, de uma determinada meta, significa que eu não vou conseguir absolutamente nada. Estarei paralisado naquela situação, e por isso que a dúvida é considerada do demônio. Quando a certeza vem, eu posso dizer que a certeza é de Deus. A certeza é de Deus, porque quando eu estou na certeza, quando eu estou na convicção, eu consigo descansar na presença de Deus, porque eu sei que Ele é Deus e as coisas vão acontecer. Trazendo isso para o nosso universo interior, trazendo isso para a nossa verdade, para aquilo que nós praticamos em nosso dia a dia. É dizer que quando eu estou com a convicção assegurada, eu estou internamente, com toda a energia para realizar aquilo que eu desejo, para realizar aquilo que eu planejei através do meu plano de metas. E seguindo, cada um desses itens carregam em si sementes de oportunidade. Os chineses dizem isso muito. Em toda crise, você tem uma oportunidade de sair diferente dela, de sair melhor daquela situação que lá está concebida. Imagino que esteja mais claro até esse instante, porque nós vamos agora falar com o nosso maguinho, com o Merlin, que é sobre o princípio da indefensibilidade. Veja que nós temos aqui de novo, e ele é proposital, ele repete essa frase muitas vezes neste texto. Ele diz de novo: aceita e aprenda com este momento exatamente como ele é. Desarme o seu espírito. Abra mão de ter razão. Nós já vimos, quem necessita defender os seus pontos de vista é o ego. É o ego que quer dominar através de um exercício constante de geração de dúvidas e de gasto de energias absolutamente desnecessários. Faça de conta que este Merlin está batendo na sua cabeça, assim como ele deveria estar batendo na minha. Acorde, desperte para a profundidade do seu ser, porque dentro do seu ser é que reside a verdade contínua, a verdade harmônica, aquilo que nós podemos efetivamente fazer acontecer. Todo relacionamento é exatamente o que você precisa para evoluir em uma determinada área. Da mesma forma, conversava com um amigo a respeito desse ponto, desse item, e ele dizia: mas você quer dizer que se eu tenho
estou vivendo com uma determinada pessoa, essa pessoa não é boa, ela não está fazendo bem para a minha vida, eu devo permanecer com ela. Não estamos dizendo isso. Não estamos dizendo isso. Se você está no relacionamento, ainda permanece nele, e muitas vezes, mesmo que depois que sai do relacionamento, ainda continua se relacionando, é porque não foi aprendido tudo o que era necessário para o seu momento. Chegará um momento em que será necessário dar um basta, efetivamente. E este basta, que ele possa ser harmonioso, que ele possa ser convicto, que ele possa ser amoroso consigo próprio e com a outra pessoa que estiver envolvida. Isto vale também para profissões, para trabalho. Muitas vezes nós estamos trabalhando em uma empresa e detestamos aquela empresa. Falamos isso no vídeo anterior. Se você está numa atividade, que esta atividade não é a atividade que você gosta, que você tem prazer, que você se sente uma pessoa reconhecida pelo trabalho que você desenvolve, reconhecida principalmente por si próprio e também, naturalmente, depois pelo seu chefe, pelas pessoas que comandam a sua atividade, está na hora de montar um plano de ação para que você, dentro de curto, médio ou longo prazo, comece a sair dessa profissão e crie uma nova possibilidade, uma nova potencialidade. É tão bonito pensar sobre esta coisa que nós começamos a entender um pouco quais foram os impactos que o passado gerou em nosso presente. E desta forma, como é que este presente vai se relacionar com o futuro? O futuro é algo ainda misterioso. Nós todos gostaríamos de ter uma bola de cristal e para isso muitas vezes nós vamos a um tarô, nós vamos a uma cigana para ler as cartas, vamos ver o jogo de búzios, o jogo de Ifá, vamos tentar algum tipo de premonição através de alguma vidência para conhecer o futuro. Mas melhor do que conhecer o futuro é conhecer o presente, é conhecer o agora. A lei do mínimo esforço traz esta responsabilidade para dentro. Ela traz a responsabilidade para você. Acalme o teu ser, deixe fluir, deixe as coisas seguirem o seu fluxo natural. E na medida em que este fluxo natural for acontecendo, você vai observar, você vai sentir que tudo começa a ter, como nós dissemos no vídeo anterior, uma interação harmoniosa constante. Vamos lembrar daquela imagem da mente cósmica e da mente humana. Há uma interação natural entre a mente cósmica e a mente humana. E é esta interação natural que deve ser harmônica e sempre, e com constância, com permanência, com um fluxo natural de realizações que nós temos para encontrar. Um exemplo desta, voltando aqui aos aspectos emocionais, quantos de nós, eu já estive preso nesta condição, quantos de nós nos prendemos a emoções que deveriam ter ficado num ponto passado, mas carregamos esta emoção até hoje. Isso me faz lembrar uma passagem, eu não vou lembrar detalhadamente, mas eu vou referir aqui, a respeito de uma história de dois monges. Dois monges passeavam, caminhavam na floresta e encontraram um rio. Na beira deste rio havia uma mulher, e esta mulher não conseguia passar porque ela era franzina. Um dos monges se destinou a ajudar aquela moça, pegou-a no colo e a auxiliou a atravessar aquele córrego, aquele rio. Mais para frente, o outro monge que não ajudou ficou questionando e dizendo: por que você carregou aquela mulher? Você se tornou impuro. Por que você carregou? Por que você carregou? E o monge responde a ele, aquele que havia carregado, responde a ele dizendo: eu simplesmente desloquei a moça de um lado para o outro e a deixei lá. Você continua carregando até agora esta mulher na sua cabeça, na sua mente. Veja que interessante é isto. O fluir nesta natureza, neste processo, é deixar as coisas acontecerem, encarar o momento presente como ele é,
e entender que o nosso raio de ação está numa participação serena, numa tranquilidade. O passado, ele é história. O futuro é mistério. Só existe este presente, só este momento. E aqui nós podemos perceber a integração total do ser. Na medida em que nós avançamos, nós trazemos aquilo que há de mais harmônico para dentro. Deixamos o universo externo para agir no universo interno. Deixamos as pessoas que estão fora para agir com a pessoa que está dentro. Deixamos o sentimento alheio para cuidar do sentimento interno. Tratamos isso como um processo de evolução natural, como uma verdade, como algo que pode de fato nos surpreender quando nós olharmos para o nosso passado, na medida em que mudamos o nosso presente, e vemos que hoje estamos muito melhor do que fomos ontem. E neste caminhar, vamos aqui já trabalhar os princípios de exercícios que Deepak Chopra nos propõe. Aí em cima você pode ver novamente todos os meus livros. Deepak Chopra sempre traz um pressuposto fundamental, a aplicação prática da lei do mínimo esforço. Pratique a aceitação, dizendo: hoje, somente hoje, aceitarei pessoas, situações, circunstâncias, fatos, como eles se manifestam. Aqui é agir como um cientista, observar, saber que o momento é como deve ser, porque todo o universo é assim. Não se voltar contra o universo, lutando contra o momento presente. Dizer a si mesmo: minha aceitação será total e completa. Verei as coisas como são no momento em que ocorrerem, e não como eu gostaria que fosse. Isso causa uma certa frustração muitas vezes. Eu quero que determinada situação aconteça desta forma. Eu quero que tal pessoa haja desta outra forma. E aí, quando a gente vai observar, notamos que não é assim que funciona. Então precisamos aceitar efetivamente. Veja as coisas como são no momento em que elas acontecem. E viva o seu momento de uma maneira plena. Aceitando as coisas como são, eu assumo a responsabilidade pela situação e por todos os fatos que considero problemáticos. Tudo aquilo que acontece na minha vida é resultado das minhas ações, das minhas decisões. Eu assumo a responsabilidade pela minha vitória ou por um eventual fracasso que possa acontecer ou que esteja acontecendo. Mas eu sei que aquilo é temporário, tanto a vitória quanto o fracasso. Por isso, eu me mantenho harmonizado e, através desta harmonia, eu dedico os meus melhores sentimentos para construir um momento melhor. Ter bem claro que assumir a responsabilidade não é culpar alguém, ou alguma coisa, ou a situação. Saber também que todo problema traz em si alguma oportunidade e que a consciência das oportunidades vai nos permitir olhar para o momento problemático e transformá-lo em imenso benefício. O momento problemático é uma oportunidade. Na crise, crie. Faça da crise uma oportunidade diferenciada, uma oportunidade melhor. Avançando, vamos assentar a percepção hoje na indefensibilidade. Desista da necessidade de defender os seus pontos de vista e de convencer e persuadir os outros a aceitá-los. Parece que o Deepak Chopra, quando escreveu esse livro, estava prevendo que nós teríamos mídias sociais como nós temos hoje. Parece que ele estava prevendo que, quando a gente olha uma determinada postagem, imediatamente a nossa mão vai para o teclado já com a intenção de responder. Observe apenas. Observe aquilo que está acontecendo. Observe o que a pessoa está escrevendo. E permaneça aberto a todos os pontos de vista, a todas as situações e a todas as circunstâncias. Na medida em que a gente se abre para isso, nós conseguimos
naturalmente estar mais harmônico e mais feliz. Pratique aceitação, assuma a responsabilidade e atue na indefensibilidade. Muito bonito isso. Desta forma, finalizamos aqui. Naturalmente, não tem o objetivo de esgotar o assunto, de esgotar o tema, mas já vamos para 40 minutos, um pouco mais de vídeo. Eu desejo a você que, na paz do teu coração, você consiga se conectar a estas energias ou estes pensamentos que Deepak Chopra nos traz, para que possamos voar como um beija-flor, rapidamente, de tal maneira que eu consiga, mesmo com esta velocidade, embelezar todos os espaços por onde eu passo, por todos os ambientes. Se você é inscrito no canal, curta, compartilhe. Se você está por aqui, caiu por aqui, indicado por alguém ou acessou esse vídeo, peço a você que se inscreva para que você e ative o sininho para que você possa receber todas as nossas atualizações. Todas as semanas nós temos vídeos, nós temos áudios, meditações, orações e em breve teremos mais alguns trabalhos disponíveis nesse sentido. Fica na paz, eu agradeço imensamente a sua presença por aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Forte abraço, que o Cristo, o meu Cristo interior, saúde o seu Cristo interior. Namastê, paz profunda e até o nosso próximo encontro.